passados esses 34 dias, reforçando mais uma vez, inclusive eu fiz questão de levar esse sentimento que muitos torcedores do Cruzeiro têm. Eu fiz questão de levar ontem para o Mister que só existe uma coisa pior para o cruzeirense do que ver o Cruzeiro não jogando bem, não ver o Cruzeiro, né? Para ele ter um entendimento por parte dos torcedores, o que significa, né, para o cruzeirense ficar 34 dias sem ver o Cruzeiro jogar algo a valer, né? Porque jogou contra o Red Bull Bragantino, claro que para ele, Leonardo Jardim foi muito importante, para os jogadores que estão nesta preparação para o brasileiro também foi, mas para a gente ver o Cruzeiro em algo a valer, é o que nós nos acostumamos, as nossas gerações foram acostumadas com isso. Eu passei uma borracha, tá? Vai falar assim, mas como? Mas não tem como. Mas eu fiz isso, estou disposto. Claro, ninguém esquece, né? Só se tiver a caneta dos Homens de Preto, né? Do filme Homens de Preto. Mas eu não estou carregando aqui, Thiago Valu, ranços para esse início do brasileiro, porque isso já poderia ajudar a começar a questionar o trabalho do Leonardo Jardim antes da hora. Eu, Thiago Valu, não estou fazendo isso. Eu sei, nós sabemos, os jogadores que não estavam bem, Leonardo Jardim já citou alguns nomes, inclusive lá no Cruzeiro Cast, falou a situação do Vidalba, falou a situação do Cássio, fora outros jogadores que ele não citou o nome, e o principal que ele falou, não sei se vão lembrar, ele falando que não, quando ele chega, não tinha nenhum jogador jogando em alto nível, que nenhum jogador termina a temporada de 2024 jogando em alto nível. E o que ele procurou foi equilibrar o elenco dentro da característica de cada um fisicamente. Você não vai conseguir que determinado jogador tenha o mesmo desempenho físico do Matheus Henrique, mas dentro de cada um ele procurou colocar todos numa condição de, pelo menos, serem capazes de disputar as posições. Então, é como se a temporada 2025 começasse amanhã, pessoal. Não estou aqui bancando o emocionado, como muitos gostam de dizer, mas eu acho que isso é importante para o trabalho do Jardim. Eu discordo um pouquinho do Rafa. É lógico que o Jardim, responsabilidade, ele tem desde o dia 8 de fevereiro. Poucos vão se lembrar, talvez, mas no aeroporto mesmo, ele já fala assim, se as coisas estivessem bem, eu não estaria por chegar cá no Cruzeiro. Então, toda vez que um técnico chega, é porque as coisas não estavam indo bem. Raras exceções, as coisas estão trocadas depois de um time ser campeão. Já vimos isso? Já, mas é a exceção da regra. Então, eu acho que a responsabilidade, óbvio, é dele, desde quando ele começou a comandar, mas ninguém, hoje, dentro do Cruzeiro, tem responsabilidade maior do que este grupo de atletas. Tá? Então, eu quero deixar bem claro e torço muito para que as coisas já comecem acontecendo. Estou pensando positivo, sabendo da dificuldade, sabendo que o Cruzeiro sai atrás de várias equipes, mas ainda assim pensando positivo, porque, gente, com sinceridade, já tem gente demais para pensar de forma contrária ao Cruzeiro. E não vai ser eu, cruzeirense, que vou não sei. Então, eu estou colocando, com tudo de ruim que o Cruzeiro fez nesse ano, é uma oportunidade única, depois de um campeonato estadual terrível, você ter mais de 30 dias para se preparar. Significa que tudo foi resolvido? Não. Mas significa que as coisas ainda podem dar certo e eu tenho muita esperança do Cruzeiro ainda fazer uma boa temporada em 2025. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, a gente já vai para o nosso próximo assunto. Você queria falar algo, Gabriel? Fica à vontade, meu amigo. Não se acanhe, não. Rapidinho, Valu, você falou colocar as coisas negativas, né, fora. E eu penso que tem que ser assim, cara. Se o torcedor do Bahia, ele está acreditando que o Bahia pode ser campeão brasileiro. O Bahia que perdeu para o Vitória a final do campeonato estadual, que venceu o Ceará no sufoco na Copa do Nordeste por 3-2. E por que o Cruzeirense, que tem um elenco bom,
Nós sabemos que não deu resultado no Mineiro, mas nós não podemos confiar que vamos fazer uma grande temporada. Concordo com o Valu. A temporada do Cruzeiro, ela começa amanhã, porque ela não teve planejamento. Ela começou a ter planejamento com a chegada do Leonardo Jardim. Concordo com o que o Valu disse. A temporada do Cruzeiro começa amanhã. Queríamos ganhar o estadual, lógico, gente. Qual campeonato que você entra que você não quer ganhar? Mas o Cruzeiro teve uma pré-temporada com o Jardim. Vai começar a temporada oficial amanhã do Leonardo Jardim, que, na minha opinião, é do Cruzeiro, porque a do Diniz foi perdida. E cruzeirense, se você não confiar e não estiver com o Cruzeiro, o torcedor de outro time não vai estar, não. Porque o Brasil, em peso, quer que esse Cruzeiro, que o Pedrinho realizou o sonho de torcedores, de trazer grandes jogadores, quer que dá errado. Então, o Cruzeiro, nós precisamos da torcida do Cruzeiro estar com o Cruzeiro. O resto não tem que estar com a gente. Então, vamos confiar. Não vai ser fácil o Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo difícil. Amanhã é um jogo encardido, um jogo difícil, chato, com jogadores experientes, que a bola não queima no pé, sabe o que faz com ela. Então, vamos confiar. Nós precisamos do Cruzeirense com o Cruzeiro, porque senão não dá certo. Pontos. Eu penso o seguinte: se fizer os 20 pontos dos 33, muito possivelmente a gente fica ali numa zona bem próxima, né, da Libertadores, que é o nosso objetivo. Mas aí tem que analisar muito jogo a jogo, né, Valu? Acho que... Valu saiu. Acho que tem que analisar muito jogo a jogo, ver como que o time vai encaixando. Tem alguns adversários nesse primeiro momento que vão brigar numa parte mais embaixo da tabela, assim, em tese, né, da metade para baixo ali, do 11º para baixo. Então, esses jogos você tem que aproveitar e pontuar, porque os adversários que o Cruzeiro pretende brigar contra não vão ficar perdendo pontos, então, seja em casa, seja fora. Clássico em casa, acho que tem que fazer de tudo para vencer. É um jogo que até animicamente, né, muda o espírito do grupo. Se fizer 20 de 33, acho que está de ótimo tamanho. Dá para fazer mais? Acho que sim, né? Até em teoria, porque se você pegar esses jogos que o Cruzeiro perdeu ali com o Seabra, alguns tinham um contexto muito específico, como você falou. O Cruzeiro vinha jogando bem contra o São Paulo, tem expulsão e perde. O Cruzeiro vinha jogando bem contra o Bahia, tem expulsão, perde. Jogo contra o Vasco foi um jogo, né? Enfim, teve um... Agora me fugiu aqui a partida que eu queria... do Fortaleza. Eu acho que aquele jogo o Cruzeiro poderia ter feito 3 pontos, por exemplo. Então, assim, tem jogos que são acessíveis se você aproveita o momento, né, da partida. E ano passado o nosso elenco, acho que em muitos momentos deixou a desejar nesse sentido. Então, dá para buscar mais do que 20 pontos? Acho que sim. Mas se fizer nessa média, eu acho que a gente está provavelmente muito bem. Vai ficar ali num G6, nesse pelotão da frente. E o importante é não perder esse pelotão da frente, assim, de vista.